Estamos Ora, aí de novo. já estamos novamente e isto também é um sinal dos tempos, que é a persistência. E estamos a fazer isto em diferentes etapas e nestas diferentes etapas também se mostra a persistência de quem nos tem estado a acompanhar nesta tarde no Brasil, serão em Portugal. Mas isto é os sinais dos tempos, que é uma coisa que vai ter que acontecer cada vez mais durante esta pandemia, é a paciência nesta fase inicial e depois mais tarde a persistência de continuar a acreditar num negócio que vale a pena. Com certeza. É uma sobrecarga de infraestrutura imprevista totalmente. Não é verdade? Mas eu estava a perguntar sobre essa questão de valorização dos vinhos premium, se isso de alguma forma favorece mais as grandes empresas, os grandes shippers, os grandes produtores, em detrimento dos menores. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que favorece os mais criativos no bom sentido e os que têm melhor qualidade. Pegando na questão dos tawnies muito velhos, vinhos com mais de 80, 100 anos. É verdade que foi uma grande empresa que colocou nesse patamar os vinhos como premium, que foi a Taylor's, com o Cyan, ou Cyan. E também é verdade que havia outras empresas que tinham, como a Anderson, tinham um colheita 1910 e 1900 que já comercializava antes. Aqui estamos a falar de vinhos que estão a ser vendidos sempre acima de 2.000, 3.000 euros. Mas, por outro lado, também é verdade que a maior parte destes vinhos muito velhos estão na posse de produtores. O que significa que pequenos produtores têm estes vinhos e estão a comercializá-los agora e a lançar vinhos fantásticos. Para terem uma ideia, normalmente fazemos uma vez por ano para jornalistas, fazemos uma prova com vinhos normalmente sempre acima de 50 anos e que chega aos 100 e tal anos, e o que acontece é que conseguimos ter já há mais talvez de 10 anos vinhos. Então, estamos a falar de uma quantidade incrível de vinhos. Eu queria também chamar a atenção a outra coisa, é que além destes vinhos tawnies velhos, temos, isso é preciso ter a sabedoria que eventualmente temos perdido um bocado, que é dos vintage que evoluem. Há pouco alguém colocou a questão se os vintage novos são uma tendência para consumir mais vintage novos. Sim, é verdade. É verdade por vários motivos. É uma questão, para mim, filosófica ou sociológica, diria, que é, atualmente, primeiro, não queremos esperar e, portanto, bebemos o que está à mão. A segunda questão, e que talvez seja mais importante, para mim, pelo menos acredito como consumidor, é que, atualmente, todo o mundo é mais intenso e potente. Dando exemplos de os desportos, eu não sei se no Brasil, aqui em Portugal, chamam-se desportos radicais ou X-Games, portanto, os desportos géneros. Se pensarmos no skate, no ski, no surf, são desportos que nos trazem muito mais adrenalina, se calhar, do que os desportos tradicionais. A música, se compararmos o heavy metal intenso atual com a música clássica de há 100 anos, que acima de tudo o que se procurava era harmonia e elegância, e atualmente o que se procura é potência e intensidade. Porquê é que haveria de ser diferente na gastronomia? Não é. Na gastronomia procuramos uma profusão de sabores no mesmo prato, que até traz uma dificuldade de harmonização com o produto, que não faz sentido nenhum, porque o que aconteceu foi a gastronomia local nasceu e foi criada, normalmente, na maior parte dos casos, para os vinhos locais. O vinho do Porto não foi um vinho local. E, portanto, ambos sabiam que precisavam da outra parte para se apoiar e para se complementar. Atualmente, os grandes chefes cozinheiros já põem todo no mesmo prato. Põem o crocante, põem o mole, põem o doce, põem o ácido e tudo. É difícil depois do vinho ter espaço para o prato. Verdade. Precisa de ser um vinho, normalmente, que acaba por ser um vinho mais discreto e que não confunda o prato. Portanto,
sim, há um maior consumo de vinho do Porto. Aqui também é outra, para mim, na minha opinião, outra possibilidade ou outro motivo pelo qual o vinho do Porto, como vinho licoroso, teve uma maior sustentação do que a maior parte dos outros vinhos. Porque, dos vinhos fortificados. Porque se reparar, e eu acho que não estou enganado, a dizer que todos os outros vinhos fortificados são vinhos brancos, ou acima de tudo, a maior parte, tinta negra mole não é branco, ou então vinificados de maneira e estagiados de maneira a não serem vinhos tânicos e potentes e encorpados. O que significa que o vinho do Porto foi o único que se manteve nesta fase da década de 90, princípio da década de 2000, que é o gosto do Robert Parker, que cria vinhos concentrados. Portanto, poxa, já foi abaixo outra vez. É? Sim, não, eu sei. Ouvem-me? Já foi abaixo.